Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui quem fala é o professor Pedro e hoje vamos dar continuidade no conteúdo visto na aula passada, que é grandezas diretamente e inversamente proporcionais, certo? Vamos trabalhar 4 exemplos de primeiro momento. Primeiro exemplo. Determine o valor do termo representado pela incógnita nas proporções abaixo. Isso aqui não está trabalhando a grandeza diretamente em si. Ele só está dizendo que eu tenho duas razões que formam uma proporção, né? Proporção, lembramos da aula passada que temos que multiplicar em cruz, né? Para descobrir um valor que não sabemos, que aqui ele chamou de quê? Incógnita, tá? É uma incógnita. Incógnita, ela vem em letras. Aqui vem x, nesse caso aqui vem y. Observe que eu tenho 3 valores e um eu não sei, desconheço. Então, por isso que é chamado regra de 3. Para resolver ela, simples. Vou fazer a multiplicação em cruz, né? O 9 multiplica pelo 12 e o x multiplica pelo 6, tá? Como o número x está multiplicando o 6, que é uma letra, deixamos por final, tá? Nessa multiplicação em cruz, ela nos dá uma equação do primeiro grau, tá? Ela dá uma equação, só que eu prefiro trabalhar sem ser equação, de uma maneira bem mais simples para vocês, porque vocês não viram esse conteúdo ainda. Qual é essa maneira? Eu pego 9 e multiplico pelo 12, tá? Então aqui, ó, 9 vezes o 12. 9 vezes 2 dá 18, sobra 1. 9 vezes 1 dá 9, mais 1, 10. Deu 108, né? Então, como vai ficar esse cálculo? 108, x é igual a 108 dividido por quem? Por aquele número que restou. Quem restou? Aquele número que sempre multiplica o x é o resto, porque quando ele multiplica o x é uma letra, né? Então o que acontece? Você pega ele e vai passar dividindo. 108 dividido por 6, tá? Então aqui eu vou apagar 108 dividido para 6. Não posso pegar 1, tem que pegar o 10. 6 vezes 1 dá 6. É o mais próximo de 10. 10 tira 6, sobra 4. Desce 8. E eu sei que 8 vezes 6 dá 48. 48 menos 48 deu 0. Então, o resultado desse x é igual a 18. Como é uma proporção, esse x tem que vir como resultado 18, ok? Vamos para o próximo, letra B. Eu tenho aqui um 2 que vai multiplicar o y, no caso o resto vai ser esse 2, que vai passar dividindo, mas quem que eu vou multiplicar? O 5 e o 6. 5 vezes 6 vai dar 30. X é igual a 30 dividido pelo resto. Quem que é o resto nesse caso? O 2, tá? Então aqui, ó, dividido por 2. Então, x é igual a 30 dividido por 2, deu 15, certo? Entenderam? O x nesse caso não, desculpa, perdão, não é x, porque está tratando a letra y, né? Então, o y é igual a 15, tá bom? Para seguir uma proporção. Como assim seguir essa proporção? Aqui é 2. Nessa nova razão, o número de cima é 6, né? Então, pensa bem, que número eu multiplico 2 para virar 6? Multiplico ele por 3, que ele vira 6. Ah, então se eu pegar o 5 e multiplicar por 3, o que vai acontecer? 15. Por isso que o y é 15, tá bom? Agora vamos continuar para um outro probleminha. Esse daqui já envolvendo grandezas. E vamos lembrar, grandezas diretamente proporcionais é aquela grandeza que quando um lado aumenta, o outro também aumenta. Uma grandeza aumenta, a outra também vai aumentar, na mesma proporção. Por isso que são grandezas diretamente
proporcionais, tá? Se uma dobra, a outra dobra também. Se uma triplica, a outra também triplica, tá bom? Se uma é dividido por 2, quer dizer que diminuiu, a outra também vai diminuir. Então vamos lá. Uma fábrica tem uma produção mensal de 160 produtos. A primeira grandeza foi esta. Ele falou que são 160 produtos. Trabalhando 6 horas por dia, outra grandeza. Se a fábrica deve elevar a produção para 240 produtos, quantas horas deveriam trabalhar diariamente? Vamos lá. As grandezas eu separei aqui, né? Primeira grandeza são produtos. Primeiro de tudo eu vou montar minha tabela. Produtos são 160, certo? 160 produtos, eles precisam de trabalhar 6 horas por dia. 6 horas por dia. Mas ele quer elevar a produção para 240. 240. E aí eu vou descobrir o total de tempo que eles têm que trabalhar diariamente. Então vamos lá. Produto de 160 para 240 aumentou. Então eu vou colocar uma setinha indicando o lado que aumentou. Que no caso maior é o 240 é o maior. Então por isso que setinha fica para baixo. Pensa bem, agora é raciocínio. Se a produção de 160 produtos, eles têm que trabalhar 6 horas por dia, se eu precisar aumentar essa produção, eles vão ter que trabalhar mais tempo diariamente para conseguir essa cota mensal. Então o que acontece? O valor do X vai ser maior do que o 6. Então por isso que a setinha também é para baixo. Isso me indica que é uma grandeza diretamente proporcional, ok? Grandeza diretamente proporcional. O que eu vou fazer agora? Multiplicar em cruz. Esse valor multiplica por esse e esse valor multiplica por esse, certo? Então vamos lá. 240 vezes 6. 240 vezes 6 vai ser 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24, sobra 2. 6 vezes 2, 12. Mais 2 vai dar 14. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Eu sei que vai ser 1440 dividido pelo número que multiplica o x, aquele que é o resto, né? Que é o valor que não foi multiplicado. Quem foi multiplicado pelo x? Que é o 160. Então eu vou dividir esse valor por 160. E aí eu vou descobrir quem? O x, tá? Então 1440 dividido por 160, eu sei que eu posso cortar esses dois zeros, né? Porque já facilita para mim o cálculo da divisão, e eu vou dividir 144 dividido por 16. Dá 9, né? 9 vezes 6 vai dar 54, sobra 5. 9 vezes 1, 9. 9 mais 5, 14. 144 menos 144 deu 0. Então aqui, ó, x é igual a 9. E o que é esse 9? 9 horas. Então observa aqui que a grandeza diretamente proporcional fez com que o produto, se ele tem que aumentar a produção, né? A produção desse produto tem que aumentar, a quantidade de horas trabalhadas também tem que aumentar, tem que ir para 9 horas, ok? Agora vamos para outros dois exemplos finais. Exemplo 3. Um muro foi construído por 6 operários em 25 dias, tá? Quantos dias seriam necessários para a construção desse mesmo muro se fosse utilizado 15 operadores? Vamos lá. Eu sei que eu tenho duas grandezas. Operadores, que são 6, né? E depois eu tenho os dias, que foram 25 dias. 6 operadores
constrói o muro em 25 dias. Se eu contratar mais operadores, quer dizer, foi para 15 operadores, o que vai acontecer? Ó, operadores aumentou. Vou colocar a setinha para o sentido de quem é maior. Quem é maior é o 15. E aqui X, porque ele quer descobrir quantos dias seriam necessários, tá? Então imagina, vamos pensar. Se eu tenho 6 operadores, eu construo o muro em 25 dias. Se eu contratar mais operadores, eu vou construir o muro em menos dias, porque mais pessoas trabalhando, eu vou precisar de menos tempo para a construção desse muro. Isso quer dizer o quê? Que o X é menor do que o 25, tá bom? Eu vou gastar menos dias. Isso me diz que é uma grandeza, esse exercício é uma grandeza inversamente proporcional. Por quê? Grandeza inversamente proporcional é quando uma aumenta, a outra vai diminuir, tá? Então, se eu aumentar o número de operários, o que acontece com os dias? Vai diminuir, tá? Então, o que eu vou fazer? Não vou multiplicar em cruz, vou multiplicar direto, que é o modo mais fácil. Esse valor multiplica esse e esse valor multiplica esse. Lembrando, aquele número que multiplica o x, eu deixo ele. Vou multiplicar os outros valores, que é o 6 vezes 25. 25 vezes 6, 6 vezes 5 dá 30, sobra 3. 6 vezes 2 vai dar 12, mais 3 deu 15. Então, ó, x, que é esse valor, é igual a 150 dividido pelo número que multiplica o x, que nesse caso é o 15. X é igual, aqui ficou bem fácil, né? 15 dividido por 15 dá 1. Pega o zero e desce ele. Então, vai ser gastos 10 dias. Preciso de 10 dias para a construção desse muro com esses 15 operadores, tá bom? Vamos para outro exemplo, o quarto exemplo. Um veículo com velocidade de 80 km por hora, uma grandeza, faz um percurso em 3 horas, certo? Qual seria a velocidade necessária para que este veículo fizesse esse mesmo percurso em 2 horas? Outra grandeza. Vamos lá, vamos separar essas grandezas, construir na tabela. Quilômetros por hora, é aquela primeira medida que eu tenho, que é 80 km por hora, certo? 80 km por hora faz um percurso em 3 horas. Gasta-se 3 horas para fazer esse percurso, que não sabemos quantos quilômetros que é, tá? Qual seria a velocidade necessária para que esse veículo fizesse esse mesmo percurso em 2 horas? E aí eu não sei essa velocidade, eu vou chamar de x. Vamos pensar. De 3 horas para 2 horas diminuiu, então a setinha vai indicar o 3 horas porque é menor, tá bom? Então pensa bem, se em 3 horas eu preciso de andar 80 km por hora, se eu preciso de fazer esse trajeto com menos tempo, o que eu tenho que aumentar? A velocidade. Então aqui, ó, setinha vai indicar para baixo. Por quê? Quanto mais rápido eu ando, menos tempo eu vou gastar, não é assim? Então aqui, ó, para mim diminuir o tempo de viagem, eu tenho que andar mais rápido. Isso quer dizer que uma grandeza diminui e a outra aumenta. Ao contrário, então grandeza inversamente proporcional. Como é que é a multiplicação? Multiplicação é direta, tá? Então 80 vezes 3, 80 vezes 3, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 8, 24. Então x vai ser igual a 240 dividido por quem? Aquele número que multiplica o x, que é o 2. X é igual a 240 dividido por 2 vai dar 120 km por hora. Então, vamos lá. Ele precisa de andar 120 km por hora para fazer esse mesmo trajeto em 2 horas. Uma velocidade alta, perigoso, tá? Então,
Minha aula acaba por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.